Bom dia, paz, Deus abençoe a igreja. Tem visitantes, pelo menos que eu não os conheço. Bom dia, eu sou a Andréia, sou membro dessa igreja. Como já foi falado, nosso pastor está de férias, mas semana que vem está de volta. Convido que vocês voltem para conhecê-lo, se não já o conhecem, né, e desfrutar da bênção que ele é nas nossas vidas. E aí me foi dada a missão de compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês hoje pela manhã. Todos estão me ouvindo? Está tudo bem? Está tudo certo? Ok. E estou nervosa, como sempre, é hábito. Algumas vezes já tive nesse lugar e continuo nervosinha, mas eu acredito que isso também é o peso da responsabilidade que essa oportunidade traz, né? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 5:19. Gente, eu estou tremendo muito. E se eu chorar também, para quem não me conhece, é natural. Eu sou a chorona. Mas eu tenho orado também por isso. Faz mais firme. O Marcos aqui orando, com a voz empostada, eu falei, gente, eu preciso ser assim, firme. A gente vem num passo de estudo, né, que a escola dominical, o Rogério colocou que o tema seria o engajamento. A gente está no começo de ano. A Zelinha falou no primeiro culto de manhã sobre a reconciliação, né? Nossa com Deus, nossa com nós mesmos. Enfim, foi uma bênção. Eu, assim, gostei muito. E acrescentou muito para a minha vida. E aí eu pensei, quando o pastor me ligou e falou assim, Andréia, precisava que você... Gente, está difícil, a minha mão está tremendo muito. Trouxesse uma reflexão para os irmãos e tal, que eu vou estar de férias. Aí eu, amém, pastor, que é bom, né, quando você é convocado para falar das coisas de Deus. Para mim é um privilégio, é um prazer e eu amo. Mas depois, quando você pensa, uau, e a responsabilidade que ela vem junta. O Homem-Aranha dizia alguma coisa sobre isso, né? Com não sei o quê, grandes responsabilidades. É isso. E eu falei, tá bom, vou orar, vou jejuar, vou estudar. Vou trazer uma palavra para a igreja de ânimo, porque a gente está no começo do ano e tudo que a gente quer é alguém que nos põe para cima, que injete fé, que fale das maravilhas de Deus. E eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra de alegria, disso, aquilo, e Deus só olhando para a minha cara. Falou, aí, assim, algo muito forte no meu coração, que eu creio que é Deus, falou assim, obediência. Aí eu, não é possível. Não é possível. E aí continuei estudando e sempre, um texto, obediência. Aí eu falei, outro texto, espera aí, deixa eu ver. Obediência. E eu li alguns textos que todos eles me remetiam à obediência. E aí eu escolhi esse texto que está em Mateus 5:19 e eu vou ler. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí eu comecei a meditar sobre essa palavra, e, assim, algumas traduções falam em obedecer mesmo. Essa tradução, que é a minha Bíblia, maravilhosa, que eu ganhei aqui na igreja, ela fala em desrespeitar. Mas a gente também pode colocar como sinônimo obedecer. Se você não obedece, você desrespeita, né? Então, assim, me veio a questão da obediência mesmo, quando eu fiquei paralisada nesse texto. E aí, vamos começar a falar o que eu escrevi sobre isso, né? Como reflexão para a gente. O primeiro ponto que eu captei nessa palavra é que existe um momento no qual você decide obedecer a Deus. Qual é
é esse momento? É aquele momento que você, certo dia, estava numa igreja, ou num culto, ou numa casa de oração, e Deus falou tanto ao teu coração que você levantou a mão e falou assim: eu aceito, eu quero. É esse Deus que eu vou confessar como Senhor e Salvador. E aí, quando você fala que você confessou publicamente Ele como seu Senhor, é aí que você tem que começar a entender o que isso traz para a sua vida. Porque quando temos um Senhor, temos que obedecê-lo. E esse é o ponto inicial, né, que eu queria deixar aqui. Eu botei aqui, é o primeiro ponto, é decidir aceitar a Jesus como seu Senhor. E aí, isso também me trouxe uma reflexão lá no cantinho que eu estava meditando na palavra, orando, que esse processo de aceitar Ele como Senhor tem que ser todos os dias. Porque todos os dias temos desafios, temos oportunidade de deixar de lado essa condição de ser filho, de ter um Senhor, né? E eu faço isso dia sim e o outro também. Espero que vocês também façam. O segundo ponto, depois que você aceitou, você precisa começar a buscar conhecer esse Senhor. Isso nós sabemos como é feito. Orando, como disse o Rogério, jejuando, porque ele já foi, buscando, tendo contato com pessoas que possam te acrescentar. Assim, hoje eu cheguei atrasada na escola dominical, mas assim, muito foi proveitoso em complemento ao que estava no meu coração. Então, assim, a gente precisa buscar conhecer esse Senhor e a vontade desse Senhor para nossas vidas, né? A gente pode fazer isso vendo pregações, é óbvio que filtrando de pessoas responsáveis, que você sabe que estão comprometidas com o Evangelho, né? Enfim, existem várias formas, e com o caminhar você vai descobrindo essas formas. E assim, é muito bom. Eu gosto muito, gosto de ouvir pregação, gosto de conversar com irmãos, sou faladeira pra caramba. Então, e a Bíblia diz que nós devemos buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E cada um tem uma, né? Como o Rogério estava falando, Deus quer usar cada um em cada direção. Ai de nós se todos fôssemos olho ou ouvido, né? Porque precisamos de todas as funções para o corpo ser perfeito. E aí, depois que você decidiu, se entregou para Jesus, confessou Ele como seu Senhor, entendeu que precisa buscar e que precisa saber da vontade dEle para a sua vida, a gente precisa começar a agir na vida espiritual e obedecer a Ele na totalidade. E aí é que vem a prova de fogo. E eu gastando meu espanhol. La prova de fogo. E eu coloquei aqui, e folheando, como eu disse, que vi muitos textos sobre obediência. A primeira questão de você obedecer a Deus numa totalidade na sua vida é você fazer o que é certo, sem se importar com os demais. Porque, às vezes, a gente passa por essas situações, né? Principalmente jovens. O que eu vou fazer se eu sei que isso aqui é certo, mas meus amigos em volta, todos estão meio que diferentes de mim? A gente tem um jovem em casa e a gente entende, graças a Deus, que isso é tudo muito bem resolvido, porque o Isaac foi criado, né, no caminho. Mas imagino quando isso não é possível. Fala bem do meu filho. E aí, eu passei pelo versículo que fala da história lá de Saul. Saul foi um cara desobediente, né? E, por isso, muitas coisas ruins aconteceram na vida dele. Ele perdeu o trono. Saul foi o primeiro rei de Israel. Isso tinha tudo para dar certo, se ele estivesse com Deus na obediência. E isso não aconteceu. E eu vou ler isso que aconteceu com Saul, para quem não está ligado, saber o que foi. Se eu não me perdi. Aqui, ó. Aqui, ó.
Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas isso não foi uma realidade. Ele disse para o profeta que ele fez isso. Mas, na verdade, ele destruiu algumas coisas e separou o que era melhor. Isso foi uma das ocasiões que Saul desobedeceu a Deus. Por isso, ele perdeu o reinado. Deus já não era mais com ele no reinado dele. Davi, no próximo capítulo, já começou a despontar. Davi, no capítulo, esse a gente está lendo o 15, no capítulo 16, Davi já foi ungido. Então, ele continuou reinando, é uma outra história, mas ele já tinha perdido espiritualmente a autoridade que Deus tinha colocado na mão dele. E num capítulo antes, Saul tinha combinado com Samuel, para Samuel vir a algum lugar, que o nome é estranho, para sacrificar o holocausto ao Senhor, para que eles ganhassem a batalha. E Saul ficou muito desesperado, porque Samuel não chegava. O que ele fez? Ele mesmo foi sacrificar. Não era obrigação dele, não era mandamento para ele. Ele desobedeceu a Deus. E foi se seguindo. Então, assim, reis são depostos por desobediência a Deus. Isso me chamou muita atenção. Imagina você perder um reinado. E, assim, hoje não existe um reinado, mas a nossa vida é o nosso reinado, né? A gente precisa andar em obediência para que tudo flua bem e que a gente conheça realmente a vontade de Deus na nossa vida. Saul já tinha... Aí eu vou ler o que eu escrevi. Saul já tinha desobedecido a Deus quando ofereceu o holocausto. Saul deveria ter acabado com todo o povo amalequita, mas não. Ele separou algumas coisas para uso próprio. Isso é meio que uma maquiagem da desobediência a Deus. Você obedeceu mais ou menos, pela metade. Papai mandou fazer isso, mas você não fez isso. Você fez do jeito que eu fui fazer, mas foi do jeito que eu queria. Isso não é obediência. Isso é mera desobediência, para que fique claro. E obedecer a Deus é fundamental na nossa caminhada. No ponto 4, que já vamos caminhando para o fim, que hoje também o culto é mais breve, né? Eu coloquei, porque quando você lê aqui que você deve não só não desobedecer, mas incentivar que o outro obedeça, né? Ou ao contrário, você não deve desobedecer e nem incentivar que o outro desobedeça. Foi clara? Aí eu entendi que você precisa, além de obedecer, deixar com que isso transborde. Que outras pessoas possam enxergar em você a obediência que você tem a Deus, até mesmo sem que você precise falar. Porque a nossa obediência a Deus, ela não deve ser motivo de orgulho. Isso aqui também está escrito. A nossa obediência a Deus deve ser algo natural, porque quando reconhecemos Ele como Senhor, automaticamente isso veio para a nossa vida. Né? E para você transbordar da obediência ao Senhor, eu vi Mateus, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Mateus 28, versículo 19 e 20. É um versículo muito, muito, muito conhecido. Acho que quando eu me converti lá atrás, eu já ouvia falar dele, que é: vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho, ensinando tudo que eu ordenei para vocês. Se isso não é transbordar a obediência de Deus, o que seria, né? Quando você entende que você aceitou, que você aprendeu a obedecer, tudo o que você quer é que outros que caminhem do seu lado experimentem desta mesma situação. Tanto dessa proteção, desse cuidado, dessa obediência, como tudo que o Senhor traz para a nossa vida e lá no finalzinho, pá, vida eterna com Ele. Então, assim, é muito importante, é fundamental. Tem também uma frasezinha na Bíblia, que, se não me engano, é Romanos 1,5, que diz: somos chamados à obediência pela fé. E, assim, isso me diz muito, porque
sem fé a gente não agrada a Deus, e aí uma coisa é tão conectada à outra, que quando você começa a ler, você vai mergulhando, aquilo vai te levando, e você não vai querendo parar. E eu, que agora estou na casa nova, com uma bela vista, foi maravilhoso, foi uma experiência com Deus. Foi muito bom. Glória a Deus. E, assim, estamos muito felizes por isso, por Deus nos proporcionar poder estudar a palavra dele agora num ambiente muito mais agradável, muito mais confortável. Sintam-se todos convidados para conhecer meu novo lar. Só marcarmos. Amanhã. Aí, se desobedecermos a Deus, não está tudo perdido. Porque, às vezes, depois de tudo isso que eu falei aqui, você bota a mão na consciência e fala assim, eu sei que eu desobedeci. Eu sei que eu errei em algum lugar. E será que agora, para mim, babou? Não, não babou. Você tem a oportunidade, já que servimos um Deus de misericórdia, de se arrepender, de pedir perdão, de se levantar, mas também de não voltar ao mesmo erro. Uma certa feita, eu vi uma amiga, irmã, dessa igreja, que hoje não está mais aqui conosco, está em outra igreja, ela não morreu, que ela disse que muitas vezes temos dificuldades, que a gente chama de prova na nossa vida, recorrentes. Mas que essas provas elas são recorrentes porque você não conseguiu passar por elas. É como na escola. Não fez a provinha, vai repetir o aninho. É simples, é matemático. Então, é muito assim. Então, se você errou, se você tem algo que te condene assim, diante de Deus, não está perdido, não acabou. Graças a Deus, nós temos um Deus de misericórdia, que Ele nos renova a cada manhã e nos dá a oportunidade de acordar, pedir perdão e de ser melhor naquele dia. E não voltar ao mesmo erro. Isso aconteceu quando Ele falou com a mulher que ia ser apedrejada, né? Eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai, mas não peques mais. Isso não estava no texto. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. É necessário que reconheçamos a Deus como nosso Senhor, é necessário que obedeçamos toda a sua palavra, que buscamos conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que seja na totalidade. Devemos buscar a totalidade. Devemos buscar. Pode ser que você tenha a consciência, não vou alcançar, mas não pare de buscar. Não pare de tentar. É necessário, nos dá esperança continuar tentando, nos fortalece, até que chegue o nosso dia, né? E aí, assim, depois, lá no final, que depois eu ia, voltava, entrava no quarto, escrevia alguma coisa, ia na minha ânsia, eu lembrei de um texto que está lá no Antigo Testamento, que era de lei. Jesus ainda não tinha vindo com a graça. E é Êxodo 20, no versículo 12. Eu falo isso com um sorriso no rosto, porque vou legislar em causa própria. Honre seu pai e sua mãe, obedeçam seus pais e suas mães, para que você tenha uma longa vida na terra e que a terra que o Senhor lhes dá. Fica a dica, Alexander, Isaac, João, todos os jovens, os maridos e as esposas também, porque casamento é dois que viram um, né? E assim, eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui. E queria realmente encerrar essa palavra que o que ficasse no coração de vocês, se algo ficar, porque a palavra de Deus eu creio que vai ficar, se mantenham em busca da obediência ao Senhor. Tá? Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter alcançado o coração de vocês, assim como alcançou o meu quando eu estudei. Em nome de Jesus.